Câmbio. Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Minha gente, estamos no ar diretamente do Estúdio 7. A Nina é minha diretora de imagens, a Sandra Mota é minha prof-assistente. Vamos juntos aqui até às 17h30, ok? Com a disciplina Fundamentos das Finanças Públicas. Bacana? Tá bom, minha gente? 19 de setembro do ano de 2022. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Estamos numa segunda-feira calorenta, coisa braba. Volta aqui para mim, Nina, só um minutinho. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa massa. A gente está recebendo aqui nas instalações do canal Educação uma galera, um pessoal, uma equipe de trabalho lá de Moçambique, lá na África, um país africano. Eles vieram para conhecer a operação do canal Educação. Muito massa. Bati um papo rápido com eles ali no refeitório antes de subir aqui para a aula. O Isnaba aqui, nosso diretor de imagens, ele é da África também, só que ele é de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fica aqui para as bandas do ocidente, o continente africano. Visualizem o mapa aí do lado ocidental, lado Atlântico. E Moçambique fica na África, lá do outro lado do Oceano Índico, fica no Oriente. E vieram aqui, mas foram colonizados por portugueses, também falam o português, e a gente estava batendo um papo, e eles vieram para conhecer, para saber como é que funciona o canal Educação. Muito vasta, muito interessante. Certamente eles já devem ter lanchado. Tinha um lanche ali, pancada para eles ali no refeitório. Devem estar como anfitriões, né? A gente vai e recebe bem o povo que vem visitar a gente, né? Ei, Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Câmbio. Muito bem. Vamos adiante, minha gente. Olhem só, eu estava aqui falando da teoria do Smith, dos mercados livres. Agora, o Smith, ele pregava uma concorrência perfeita. O que é que essa imagem nos mostra? Catiana Miranda, boa tarde, câmbio. O que é que ele nos mostra? A ideia do Smith é que nós tivéssemos um mercado composto por pequenos e muitos produtores e muitos consumidores. Muita gente vendendo, muita gente comprando. Vejam que os produtos aí, deixa eu tentar marcar aqui de uma forma que fique mais contraste, não sei se eu consigo. Esses produtos aqui, perdão, deixa eu calibrar minha caneta. Caneta amarela. O tomate dessa banca aqui, ele é igual ao tomate dessa banca aqui, que é igual ao tomate dessa outra banca aqui, que é igual ao tomate dessa outra banca aqui. Então, são bens iguais, e não tem marca, sacam? Tanto faz o consumidor comprar de uma ou de outra banca. Entendem? A ideia é que todo mundo saiba que tem tomate para vender, onde tem e que preços. Porque se esse cara de azul for vender o tomate mais caro, eu vou comprar das bancas que vendem mais barato. Isso seria uma concorrência perfeita, se todos os pequenos produtores estivessem vendendo para os consumidores. O detalhe que não faz com que isso seja uma concorrência perfeita é o que acontece. Na prática, todos esses feirantes compram do mesmo fornecedor. Entendem? A banana vem da mesma pessoa, as bancas são diferentes, mas os produtos são do mesmo fornecedor. Então, eles compram nas mesmas condições, logo, não há uma competitividade por parte de preços. Eles alinham ou botam o mesmo preço.
Tem uma outra questão que pode acontecer no bastidor de uma feira dessa. Deixa eu apagar aqui os tomates aqui e eu vou circular as pessoas. Bora imaginar que esse aqui é o dono dessa banca. A princípio, eu tenho esse outro aqui. Eu tenho esse outro aqui. Eu tenho esse outro aqui. Pode ser que essas 4 pessoas sejam só representantes de uma mesma pessoa. A mesma pessoa tem 4 bancas nessa feira. Quando ela vai comprar do fornecedor, ela compra um preço mais interessante. Ela pode botar o preço até mais caro. E a pessoa que compra sozinha, que tem só a banquinha dela mesma, essa aqui, ó, que tem a banca só dela mesma, ela não tem o mesmo poder de barganha. A condição dela competir com essa única pessoa que tem 4 bancas é muito desigual. Geralmente é isso que a gente vê nas feiras. Por isso que não são concorrência perfeita. Entendem? Câmbio. Então, na prática é isso. Então, se a Polícia Federal bater forte em cima do Rodrigo Hilbert, a gente vai achar alguma coisa contra ele. Porque não é possível. Entendem? Ó, Rodrigo Hilbert não é perfeito. Se bater a investigação nele, a casa vai cair. Entendem? Então, é isso. Porque a perfeição não é desse mundo. Entendem? Ela é uma construção teórica, ela está no plano das ideias, ela é platônica, ela vem lá do Platão, da Grécia Antiga. Ele escreveu o livro A República. Lá ele descreve a cidade perfeita, mas está no campo das ideias. Não invalida. A gente deve buscar a perfeição. A gente deve buscar, não vai atingir, mas a gente deve buscá-la. O aperfeiçoamento, a melhoria contínua, é isso. Enquanto pessoas, enquanto governos, enquanto empresas, mas com a clareza de que ela não existe na prática. Então, esse mercado livre mercado que o Smith diz, ele é uma construção teórica, ele é um modelo ideal de como a economia deveria funcionar. Beleza, minha gente? Tudo bem? Só estou resgatando coisas aqui que a gente, inclusive, já chegou a discutir lá nos sistemas econômicos e financeiros. A ideia é porque tem uma imagem aqui que ajuda a gente a visualizar melhor. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. Essas são algumas premissas do pensamento do Adam Smith. Tem um outro autor clássico e liberal chamado Thomas Malthus. Esse cara aqui é polêmico. Porque o Malthus, inclusive, ele é tão influente, ele é mais influente na geografia do que necessariamente na economia. Porque ele foi o precursor dos estudos sobre a população, ou seja, sobre a demografia. Ele escreveu um livro, Ensaios sobre a População, em 1800 e cacetada, é um clássico. Mas o Malthus ele é muito mais forte na geografia do que na economia. Nessa pesquisa do Malthus, ele identificou que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Qual era a velocidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era esse o ritmo da produção de alimentos, dizia o Malthus. E nesse mesmo estudo, o Malthus dizia que a população crescia em PG, progressão geométrica. E na progressão geométrica, o comportamento é 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18. Ou seja, ele dizia que a população mundial ela crescia num ritmo mais alto, mais rápido do que a produção de alimentos. Quando eu junto as duas coisas, qual é a constatação que se chega? É de que esse descompasso entre a capacidade de produzir alimentos e o crescimento da população
iria gerar um colapso econômico. Faz sentido, não faz? Se o Malthus chegou a essas constatações com esses dados levantados na pesquisa dele, faz sentido. E o Malthus era liberal. Qual era a pegada liberal do Malthus? É porque ele não recomendava a atuação do Estado no atendimento às necessidades das camadas mais vulneráveis da população. Ora, se ele dizia que a população mundial era um problema, então os governos, volta aqui para mim, Nina, por favor, em termos de finanças públicas, não deveriam gastar recursos públicos para dar assistência às camadas mais vulneráveis da população, dizia o Malthus. E ele tinha uma pegada darwiniana. O Charles Darwin falava lá da teoria das espécies, da seleção natural. Então ele dizia que quem fosse mais vulnerável, bem, naturalmente iria perecer. E que isso regularia a população mundial e aliviaria a pressão sobre o consumo dos alimentos. Entendem? Essa era a pegada liberal. Então, população pobre e em alto risco, para o Malthus, o Estado não deveria intervir. Entendem? Saneamento básico, garantia para as pessoas. Numa recessão econômica drástica, falta de renda, o Estado ajudar com Bolsa Família, com Auxílio Brasil ou com qualquer coisa, o Malthus era contra esse tipo de política. Entendem? E assim ele pregava. A linha de raciocínio do Malthus está muito ligada aos fluxos da natureza, porque percebam, uma cobra, quando ela põe ovos no ninho, ela sai na hora que os filhotes vão chocar, na hora de chocar os ovos. Os filhotes que conseguem sair dos ovos, eles precisam sair do ninho. É a seleção natural. Se eles não saírem do ninho, ela volta, os filhotes que lá estiverem, ela devora. Ela devora por quê? Porque aqueles filhotes não vão ter a habilidade de sobreviver no meio ambiente. Entendem isso? Essa é uma lógica darwiniana, é uma lógica malthusiana. O detalhe é que eu não estou falando de uma forma de comportamento animal no meio ambiente. Eu estou falando de uma vida em sociedade. E tem questões éticas e morais muito profundas dentro dessa questão. Até porque, se vivêssemos numa sociedade igualitária, nós não vivemos, isso não existe. Nós vivemos num mundo de extrema desigualdade. E numa extrema desigualdade, as pessoas têm condições diferentes. Nessas condições diferentes, não dar assistência, sacam? Ok? Não dar assistência para os mais vulneráveis, aí é uma questão ética e moral. Entendem, minha gente? Ei, Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Então, vejam só. É nesse ponto que aí a gente continuando aqui, ó, eu tenho um gráfico que mostra a teoria do Thomas Malthus. O Malthus, ele dizia que, ó, aqui é o crescimento dos recursos, os recursos disponíveis e a produção de alimentos, ó. Essa linha amarela é linear. 1, 2, 3, 4, 5. É PA, é progressão aritmética. Só que o crescimento da população, ele começa linear, só que depois ele se torna exponencial. Então, ele cresce num ritmo muito mais alto do que a produção de alimentos. Aí, ó, chegou ao ponto crítico aqui. Deixa eu marcar o ponto crítico de azul. Aqui, ó, o ponto crítico aqui. E quando passa do ponto crítico,
Percebam, eu vou marcar aqui de roxinho, a boca do jacaré abriu. Ó, abriu a boca do jacaré. População vermelha e os recursos e produção de alimentos amarelo. E aqui eu tenho um descompasso. E isso aqui iria gerar um colapso mundial. Detalhe, essa teoria, essa hipótese do Malthus, ela não se verificou, ela não aconteceu. Nós não entramos em colapso econômico. Por quê? Por conta de um negócio chamado de tecnologia. Isso aqui não aconteceu por conta da tecnologia, que permitiu que a gente conseguisse elevar a produtividade do que se produz na agricultura. É com a tecnologia que a gente consegue produzir muito mais em menos tempo, usando menos fatores. A gente conseguiu fazer com que o ritmo de produção de alimentos acompanhasse o crescimento da população. Sacaram isso? Então, vejam, essa teoria do Malthus, ela não se verificou na prática, até agora. Vivemos num mundo com 7 bilhões de habitantes. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que em 2050 cheguemos a 9 bilhões de habitantes. Pode ser que tenhamos problemas aí, entendem? Mas, até porque se a gente não observar as questões climáticas, a gente pode ter quebras de safras, redução na produção de alimentos, população crescente. Eu já tive uma ideia para escrever um artigo aqui, falando sobre essa questão. Eu tenho que já anotar. Acabando a aula, eu tenho que fazer um bloco de anotação aqui para eu não perder o foco. E depois eu, lá em casa, pare para estudar e escrever sobre esse assunto para depois publicar. Mas entendem isso e a gente. A população chegando a 9 bilhões de habitantes. Se as questões climáticas se agravam, se isso afetar o meio ambiente e a produção agrícola, pode ser que, de fato, a população mundial fique muito maior do que a nossa capacidade de produzir alimentos. A gente já produz alimentos e distribui muito mal. Volto a dizer, é uma questão ética, é moral. Essa coisa vai se agravar. Entendem? Então, mas volto. Estou destacando esse pensamento malthusiano, mas dizendo que a pegada do Malthus liberal era não intervir na economia. O Estado não deveria intervir em socorro das camadas da população mais vulneráveis. Olha, concluindo o pensamento do Malthus, guerras, pandemias, o Malthus não via grandes problemas, pelo contrário. Esse tipo de evento ou catástrofe natural que morressem muitas pessoas ajudava a regular a população mundial e retardar o colapso econômico. Então, de acordo com o Malthus, ele não via com maus olhos, não. Uma pandemia dessa, tem gente que não leva em conta mais de 600 mil brasileiros mortos numa pandemia, isso em escala global, entendem? É meio malthusiano quem pensa assim, sacam? Então, é uma questão importante que a gente merece destacar. E isso impacta na visão de finanças públicas. Porque as finanças públicas elas podem ser influenciadas às tomadas de decisões políticas sobre boto mais gastos para manter, para resguardar as camadas mais pobres da população ou não. Pode ter um viés malthusiano em sim ou não por trás dessa questão. Sacam? Vamos adiante. Tem um outro grande autor clássico, liberal, chamado David Ricardo. Esse cara também é lá da Inglaterra. Ele sobretudo, focou o estudo dele no comércio internacional. O David Ricardo, ele era um cara de família rica na Inglaterra. Ele estava passeando pelas ruas, né? Não me lembro, não sei se era Londres, no caso, e numa livraria, numa prateleira, ele encontrou um livro chamado A Origem da Riqueza das Nações.
Quem tinha escrito era um cara chamado Adam Smith. Nós falamos dele aqui na aula. E o Ricardo começou a estudar. O Ricardo era investidor de bolsas de valores nesse tempo. Eu estou falando de 1800 e cacetada, minha gente. E já tinha bolsa de valores, ele já era muito rico e investidor. Ele começou a ler o Smith e ele próprio escreveu o livro dele, né? Princípios de Economia Política e Tributação. E o foco dele foi trabalhar a lógica liberal no comércio internacional entre os países. Ele bota mais uma pecinha dentro do pensamento liberal. O liberalismo de Ricardo pregava a não existência de tributos. Só um minuto, marca texto, vou botar o verdinho. Ele pregava a não existência de tributos ou barreiras e legislações ao comércio entre os países. Entendia o Ricardo que este comércio deveria ser deixado livre, fluir, onde os países iam complementando as suas necessidades. O que eu não produzisse internamente, eu importo, eu compro de fora. O que eu produzo internamente com sobra, eu vendo para o exterior. E não deveriam haver barreiras ou impostos sobre essa questão, era a tese do David Ricardo. Sacam isso? Olhem como isso tem a ver com finanças públicas, porque impacta no comércio internacional, finanças públicas, sobre a vida das empresas e sobre a vida das pessoas também, ok? Muito obrigado, Sandra Mota. Ela traz até com gelinho. Muito obrigado, Sandra Mota. Molhar aqui a garganta. Então, minha gente, essa é a pegada. Imaginem vocês, como futuros técnicos em finanças, trabalhando numa empresa que importa alguma coisa. Tem tudo a ver a perspectiva do Ricardo. Entendem? Vocês vão, em determinado momento, ter que ler a teoria do Ricardo. Ou se vocês trabalham em alguma empresa que exporte ceras vegetais, ou soja, ou mel, ou pedras ornamentais, que são as atividades produtivas no Piauí que exportam pescados, couros, não sei, entendem? São as várias regiões do Piauí que produzem essas atividades. De repente, é um artesanato. A gente tem que passar pelo David Ricardo quando trabalha com essas coisas. Ok, minha gente? Tudo bem? Porque, volta aqui para mim, Nina. Você pode até trabalhar numa empresa que exporte e não conhecer o Ricardo, a teoria do Ricardo. Mas você será um mero operador, um fazedor de coisas. Você não saberá o que e o porquê, os fundamentos daquilo. Isso faz todo sentido. Entendem? Porque você consegue até questionar os pontos fracos da teoria do David Ricardo. Ora, se eu não sei o que e porquê, eu não consigo contestar, eu só sei fazer, eu só sei operar, eu só sei apertar botões, sem nenhum tipo de reflexão sobre a questão. Entendem? E isso faz todo sentido, porque vejam, Nina, pode botar o slide todo aí na tela. Continuando essa linha de raciocínio, vejam só, a teoria do David Ricardo, ela focou no comércio internacional. E o que é que ele dizia? Um país produtor de alimentos, ele exporta alimentos, ele vende para o exterior alimentos e importa tecnologia. Ele compra tecnologia. Que ele não produz lá dentro, ele foca em produzir alimentos. Por outro lado, um país que produz tecnologia, ele exporta, ele vende essa tecnologia e ele importa, ele compra alimentos. O Ricardo dizia que não deveria haver barreiras a esse fluxo de comércio internacional, que deveria deixar livre, não deveriam haver barreiras entre os países. Mas aí eu volto.
volto para a importância de a gente sair do como fazer e entender os fundamentos da coisa. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Quando eu não sou um mero fazedor de coisas, quando eu não sou um mero operador, eu consigo refletir sobre o que eu faço. E quando eu olho para isso aqui, quando você conhece o Ricardo e estuda o comércio internacional e entende como ele funciona, a gente vai entender que existem diferenças de preços entre essas coisas, entre produzir alimentos e matérias-primas e produzir tecnologia. Produzir alimentos e matérias-primas e vender, você vende barato. Mas a tecnologia ela é cara. Então, se eu produzo alimentos, eu vendo barato e compro caro a tecnologia. Para um país avançado, ele vende tecnologia cara e compra alimentos e matérias-primas baratas. Nesta relação comercial, percebam, eu tenho constantemente um empobrecimento de quem vende matérias-primas e alimentos e tem um enriquecimento de quem produz e vende tecnologia. Se eu trabalho em alguma empresa que exporta ou que importa, eu conheço a teoria do Ricardo, ao mesmo tempo eu sei que ela tem problemas. E que os países pobres tendem a ficar mais pobres e que os países ricos tendem a ficar mais ricos, aumentando o fosso de desigualdade entre um e outro. Eu posso até estar num jogo em desvantagem, mas eu sei que estou em desvantagem. E não serei manipulado. Entendem? De forma pela minha ignorância. Eu saberei exatamente quais são as cartas que estão em cima da mesa. E posso, a partir daí, quem sabe, pensar numa estratégia para melhor me beneficiar dentro daquele jogo. Mas eu só consigo fazer isso se eu sair de um mero fazedor de coisas e eu me tornar um pensador sobre as coisas. Entendem isso, câmbio? Não basta eu saber quais são as peças do xadrez e quais são os movimentos das peças. Não basta isso. Senão eu vou só saber fazer os movimentos. Eu não vou saber desenhar as estratégias dentro da minha cabeça. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Nina, por favor. Meus caros futuros e futuras técnicas em finanças. Um outro importante autor liberal é o John Stuart Mill, que fazia parte da escola clássica e liberal também. Né? Ele é um cara que ele conecta uma outra coisa aqui. Ele vai colocar a justiça social no meio. Percebam, o Stuart Mill ele já vai fazer uma divergência em relação ao Thomas Malthus. Opa! Ele já coloca a justiça social na conta. Ele já diz que o desenvolvimento de uma economia o desenvolvimento de uma economia passa pelo desenvolvimento do indivíduo. Entendem? Então, a gente deu uma passeada sobre alguns autores clássicos e liberais sobre as finanças públicas. Né? Vejam, para o Mill já haveria uma necessidade maior. Ele é um revisionista de que o Estado deveria fomentar o desenvolvimento dos indivíduos. E aí a gente chega num outro ponto. Se o pensamento liberal ele é literalmente um confronto às ideias que fundamentavam as monarquias, o marxismo é uma corrente de pensamento que confronta tudo que o Smith, que o Ricardo, que o Malthus e que o Mill defendiam. É uma contraposição de ideias. E aí volto a bater na tecla. Né? Essa discussão entre marxismo, entre capitalismo, e socialismo e liberdade está muito vulgarizado, tratado de forma muito vulgar, a gente acaba perdendo a essência das coisas.
quando na verdade é um confronto de ideias muito interessante e muito rico. A gente vai tentar aprofundar um pouquinho, né? E nem dá para fazer muito porque é muito profunda essa questão. Aqui não é um poço que a gente fure com 5 metros da água. Essa discussão é um poço que é cavado lá numa chapada e que, de repente, ele precisa de mais de 120 metros para chegar na água e ainda ela é salobra. Não é fácil. Então, vejam só. O Karl Marx, ele é um dos economistas mais influentes desde o século passado, o XX, chegando ao século XXI. E o que acontece? As contribuições do Marx, elas vão focar aqui, ó. Ele vai fazer críticas às principais ideias dos economistas clássicos que a gente acabou de discutir anteriormente. É isso que ele vai fazer. Ponto. Ponto. O Marx, ele vai focar, né? O que ele vai focar? Ele analisou a acumulação de capital, a distribuição da renda, e ele vai dizer que e vai focar nas crises econômicas. Esse é o ponto de análise do Marx. Sacam? Esse é o foco principal. Não é necessariamente uma defesa de socialismo ou comunismo, que inclusive não são a mesma coisa. São diferentes. Todo mundo tem tratado, pelo que eu vejo em redes sociais, eu vejo tratando como se fosse a mesma coisa. Não são. São diferentes. Né? Já que eu puxei a discussão, deixa eu explicar a coisa. Volta aqui para mim, Nina. O socialismo seria, depois de uma grave crise capitalista, uma estrutural crise no capitalismo, ele se tornaria inviável política e economicamente. A classe trabalhadora assumiria o poder e o Estado seria o detentor de tudo. Haveria a propriedade privada não iria mais existir. O Estado tomaria conta de tudo, governado pelos trabalhadores, pelos proletários. Depois disso, ao longo do tempo, deixariam de existir o Estado, a propriedade privada e as classes sociais. Aí nós teríamos uma evolução do socialismo de acordo com o Marx, que seria o comunismo, que seria um outro sistema político, este aqui mais horizontalizado, entendem? Necessariamente, para se ter um comunismo, nós teríamos que ter um padrão de desenvolvimento mais baixo, eu digo de produção. As pessoas, porque a gente jamais conseguiria replicar um padrão de consumo de luxo para todo mundo. É impossível, a Terra não tem recursos suficientes para isso. Então, geralmente, a gente teria que baixar o padrão de consumo para que a maioria, ou totalmente, as pessoas tivessem acesso a oportunidades econômicas e sociais. Essa seria a visão comunista. Há quem diga que o comunismo é tão utópico quanto é a concorrência perfeita do Adam Smith. É quase como... tem uma frase muito interessante que ela diz assim, é quando os extremos se tocam. Literalmente, você tem o socialismo ou o comunismo indo para um ponto, você vê o capitalismo indo para o outro, só que chega um momento em que eles se tocam. Ambos defendem uma realidade utópica que, na prática, é difícil de a gente verificar. Entendem? Esses são pontos muito curiosos para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente filosofar. Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor? Continuando aqui, vejam. Qual é o objeto de estudo do Marx? Eu vou pontuar só algumas coisas. Ele falava da luta de classes. Opa! O que ele dizia da luta de classes? Ele vai dizer que isso
Ele vai dizer que isso vem desde o início dos tempos. Por exemplo, havia muda as formas, a essência continuam as mesmas. É assim. Antes nós tínhamos senhor de escravos e escravos como uma relação de trabalho. A sociedade mudou. Aí veio o feudalismo. Aí nós temos uma outra relação de trabalho. Nós temos o senhor feudal e o servo. Essa sociedade feudal ela se desestrutura com a Revolução Industrial. E aí nós temos um surgimento de uma nova relação de trabalho. São os capitalistas e os proletários. São o empregador, os empregadores e os empregados. Dizia o marxismo. De acordo com Marx, vejam, nós temos aqui o proletário, minha gente, o trabalhador, ele vende a sua capacidade de trabalho. Ele vende, ele oferta a sua capacidade de trabalho. E o capitalista, o empregador, ele contrata, ele compra a capacidade de trabalho do trabalhador. Aqui eu tenho uma relação empregador-empregado. Ok? Quem vende, quer vender instintivamente pelo valor mais alto possível. É ou não é? Quem quer vender pelo preço mais alto possível. A gente viu isso na lei da oferta. Quem compra, quer comprar pelo preço mais baixo possível. Essa é a lei da demanda. Detalhe, nessa relação, de acordo com o Marx, quem é que tem mais capacidade de fazer valer seus interesses? Aí levanta aqui a interrogação. Quem mais tem poder nessa relação de negociação? Empregado ou empregador? Capitalistas ou proletariado? O Marx dizia que quem tem mais poder de barganha nessa negociação são os capitalistas, que são os detentores dos meios de produção, já que o proletariado só tem a sua capacidade de trabalho, as suas habilidades de fazer e de executar tarefas específicas de acordo com a atividade econômica no caso. Ok? E aí o Marx dizia, havia uma luta de classes. E se aproveitando dessa vantagem de negociação, os capitalistas vão explorar o proletariado. De acordo com o Marx. Entendem? Então, esse é o ponto. E aí tem um outro detalhe que é interessante, uma outra ideia que é interessante. O próprio Marx também apontava para uma tendência. A tendência à superprodução e ao subconsumo. O que é que ele enxergava? Uma sociedade cada vez mais tecnológica, em que quanto mais tecnologia eu tenho no processo produtivo, menos trabalhadores eu tenho na minha linha de produção. Aí é uma produtividade tecnológica. E isso elevaria os desempregos na economia. Então, você tinha uma capacidade maior de produção por conta do impacto da tecnologia, mas tínhamos mais desempregados, ou seja, gente sem renda para consumir. É uma tendência à superprodução e ao subconsumo. Um outro detalhe, se eu tenho mais gente desempregada, eu tenho mais gente ofertando capacidade de trabalho, eu tenho menos poder de barganha do proletariado, aumentando mais ainda a força dos capitalistas, que vão aumentar mais ainda a exploração do proletariado. Quem nunca viu aquela coisa de a pessoa
está num trabalho extremamente desgastante e ruim, e a pessoa diz assim, rapaz, eu não aguento mais trabalhar aqui. Aí alguém chega e diz assim, pois é, se você não tem, tem mais 50, 100 ou 200 lá fora querendo. Percebam, quando isso acontece, quando essas coisas são postas, vejo como a renda do trabalhador, ela tende a perder, a reduzir a sua média, de acordo com o Karl Marx. Esses eram pontos que eram destacados e tem muitos outros. Então, ele fazia uma crítica ao capitalismo. O que os liberais, os clássicos, diziam que no capitalismo era bom porque levava ao desenvolvimento, o Marx chega ponderando e botando assim, vários questionamentos aí no meio. E vejam, como quando a gente olha isso, a gente vê que o debate ele é muito mais interessante do que o que ele é tratado em rede social. Como ele é muito vulgar, muito simplista, muito básico. As pessoas, quando se contrapõem do ponto de vista político, chegam a dizer, você é um comunista socialista. Sacam? Quando, na verdade, o pensamento liberal tem elementos muito interessantes para você olhar a economia. E o pensamento marxista tem outros pensamentos muito tão interessantes quanto. Eu estou falando de evolução do pensamento econômico, né? É do debate, é desses diferentes sistemas de ideias. Sacam? E isso é muito massa quando a gente faz de forma a ampliar o conhecimento. Aí vem uma escola neoclássica. Os clássicos, eles tiveram seguidores, pupilos, que aprofundaram os estudos e que deram uma reformulada no pensamento liberal. E o que é que eles diziam aí? Não bastava a liberdade de mercado, também era importante outros elementos, como, por exemplo, instituições funcionando. Que instituições são essas? São bases para o desenvolvimento. Uma estrutura política estável, leis funcionando e sendo cumpridas, e o próprio funcionamento de mercado. Olhem só a repaginada dos liberais. Os liberais, eles defendem a liberdade de mercado que o Smith defendia lá atrás, com a mão invisível, a liberdade entre oferta e demanda. Eles defendiam a propriedade privada. Eles defendem a meritocracia, a conquista através do mérito, o equilíbrio de mercado no longo prazo. Os neoliberais defendem o livre comércio internacional. Olha a mão do David Ricardo aqui. Desregulamentação e liberalização da economia. Né? Nós temos aqui privatizações, concessões e parcerias público-privadas, reduzindo o estado da economia, ou seja, atividades em que o Estado tem empresas estatais, ele vende para a iniciativa privada ou cede para a iniciativa privada. Essa é a pegada liberal. Eu trouxe essa imagem porque ela é um reflexo de como pensam os liberais. Uma economia liberal seria assim. Olha que coisa linda, né? Essa imagem, né? Essa foto é muito bonita. Sacaram, minha gente? Ok? Então, percebam, esses são pontos que merecem um destaque para que a gente possa estar discutindo. E aqui, como atividades, vejam, quais são as principais contribuições do pensamento da escola clássica para a economia? Quais são os fatores mais objetivos, de acordo com a escola clássica, que eram responsáveis pelo desenvolvimento de um país e que ainda hoje são lições a serem aprendidas? Quais são os principais pontos de análise do marxismo em se tratando de economia? Entendem? 17 horas e 30 minutos. Nina, eu estou chegando ao final do nosso encontro de hoje, tá bom? Esses eram os aspectos mais importantes que a gente tinha para discutir hoje. Na próxima aula tem muito mais coisa massa e a gente se encontra lá. Grande abraço. Tchau, tchau.